Boa tarde. Aguardando o Cláudio para a gente falar sobre vida e imagem. Espero que vocês estejam com saúde desse lado de lá. Desde março, isolamento social. Espero que vocês estejam bem. Vou chamar o Cláudio. Cadê tu? Já te convidei, amigo. Tô aqui aguardando rolar a conexão. Eu vou desconvidar e convidar de novo para ver se dá certo. Enviei a solicitação. Vamos ver se agora vai. Isso, né, gente? Fogo em Goiânia. Aí. E aí? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só tomando as dois aqui por enquanto, né? Não tem muita gente. Ah, vambora. É. Nossa, tá rolando um delay aí. Você tá sem fone? Eu acho que é por causa disso. Tem como Tá, você pôr um fone aí? eu vou pegar um fone aqui e já volto. Então. Tá bom, que eu acho que é a caixa de som aí. Tá, peraí. Então tá. Senão vai ficar um sanduíche bravo. Vou virar um meme, atualizar o meme do sanduíche. Não dou conta, gente. Por mais que eu fique na minha voz quando eu tô cantando More Than Words, ficar ouvindo o delay 1 hora é assim um tormento, não é mesmo? Oi, Naira. Tudo bem, menina? Oh, vontade de te visitar, viu? Nossa Senhora, vem logo vacina. Ai, ai, espero que esteja tudo bem por aí, sua família. Tô esperando o Claudinho chegar com fone de ouvido. Ah, beleza, ó. Fazer uma transmissão ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre vida e imagem. Oi. Melhorou 1000% agora. Ah, que bom. Eu vou, Naira, temos aqui uma espectadora maravilhosa, uma amiga minha, que está morando Que lá na maravilha. Bahia. Logo vou te visitar, viu? Vacinei, primeira providência, ir para aquele planeta lindo chamado Bahia, tá bom? Amigo, e aí? Imagem, você tá de saco cheio como eu, será? Eu não aguento mais. Eu tô igual aquela música ruim da Ana Carolina. Eu não sei parar de te olhar. Eu passo mal, mas não paro de olhar. O que que acontece comigo? Eu Me acho dá uma que. dica aí, Claudinho. O que que eu faço? Não, eu acho que. Eu acho que a gente está condenado a conviver com as imagens. Assim, a gente tem que conviver com isso. Faz parte da nossa vida, da nossa história. Acho que o ser humano é um animal muito imagético, né? E a própria ciência é imagética, né? Mas não só a ciência, né? Nossos rituais, né? Diversos tipos de rituais religiosos, né? Sociais. Tudo gira em torno de símbolos, né? A gente comunica toda uma história cultural através das imagens, né? Mas como você bem disse, isso satura também, né? Na época em que a gente vive, uma profusão de imagens tão grande, principalmente quem tem muitas redes sociais, passa o feed, né, por muito tempo, muita informação e, ao mesmo tempo, também há uma maneira
geral de encarar tudo isso das pessoas, de meio que colocar a vida nesse campo das imagens também. Elas dependem, assim, para que a vida faça sentido, ela tem que participar dessa profusão de imagens também. É interessante você falar isso, porque tem muita gente que usa a imagem como trabalho, né? E não tendo um sentido mais específico, esses produtores de conteúdo, né? Que somos todos nós na internet, né? Mas, assim, gente que encara isso como uma profissão, né? Então, assim, o que leva a uma série de questões, né? A questão do cancelamento, a questão da autovigilância, da vigilância de uma forma mais abrangente, da autocensura, de você ter que ficar o tempo inteiro fingindo que é feliz e por causa dos seus seguidores. Assim, é uma coisa que desgasta tanto, né, a nossa saúde mental. A gente precisava se permitir ficar um pouco offline, ser um pouco triste também, sabe? Equilibrar um pouco, equalizar um pouco essas coisas, né? E o que eu falei no início, tipo assim, me ajuda, é muito relacionado a redes sociais mesmo, né? Como professora que lida com imagens e como comunicadora, é inevitável estar em redes sociais, né? Mas Sim. que pelo menos a gente possa usar esses mecanismos como forma de refletir sobre isso, né? A gente... tudo isso é muito novo, né? Na história da humanidade, essa coisa tão intensa que a gente está vivendo hoje. Acredito que há 10, 15 anos atrás não tinha bem isso, né? 20 anos. E então a gente está vivendo esse primeiro momento, né, de muita proximidade, né, com esse campo de imagens. Eu espero que a gente consiga ter mais conversas assim como essa, no sentido de buscar entender assim que a imagem ela tem uma função, ela cumpre um papel social. A gente não precisa endemonizar as imagens, né, as redes sociais, mas a gente precisa entender também que a vida está para além dessas imagens. Isso é uma coisa muito difícil, né? Isso exige muita conversa, muito esclarecimento. E a gente está aqui hoje também para tentar arranhar um pouquinho, né, essas questões, tentar avançar um pouco, quem sabe, entender assim essas relações, né, entre vida e imagem que muitas vezes se confundem e geram sensações estranhas, resultados estranhos, né? Gera implicações na vida, né? As imagens geram implicações na vida no momento em que a gente se relaciona de uma forma excessiva barra inevitável com as imagens, sobretudo aquelas pessoas que ainda com o privilégio de se manter em isolamento social, né? Desde o início do ano, a gente em isolamento, então a forma que muitas vezes a gente tem para entrar em contato com os nossos familiares, com os nossos amigos, é essa, né? Enquanto a vacina não vem, eu, por exemplo, não arrisco a ir num barzinho, jogar conversa fora com os meus amigos e ter outras imagens na vida, né? Então, as imagens virtuais, as imagens digitais, elas acabam atravessando muito mais a gente. Isso, além de me gerar enxaqueca, gera uma série de outras questões, né? Tipo, ansiedade, coisas que eu adoraria desver, coisas que, assim, não é culpa da imagem que o outro posta, mas aquilo bate num momento, às vezes, de fragilidade, vulnerabilidade, num momento de bad, aquilo bate, fica ruim, a gente fica remoendo aquilo, né? Então, os gatilhos, né? Que, enfim, uma palavra que acabou sendo banalizada hoje, de certo modo. Então, lidar com esse turbilhão de imagens digitais, para especificar um pouco, né? Acaba gerando essas distorções. Então, eu queria que você me contasse um pouco, assim, tentando trazer para a vida, né? Algumas consequências, algumas histórias que você tenha com imagens que tenham afetado a sua vida. Bom, eu lembro, antes de ter redes sociais, essas coisas, eu lembro que já me incomodava, muitas vezes, estar na hora do almoço e ter uma televisão ligada e passando uma notícia terrível, né? Uma coisa escabrosa ali, de um crime e tal. E eu lembro que eu já me questionava, assim, olha, eu acho que isso tem que ter horário.
eu acho que eu não posso aceitar que essas coisas sejam simplesmente despejadas em mim, na minha vida, no meu prato, no meu almoço. Eu acho que eu tenho de ter uma postura mais ativa e escolher um pouco mais como essas informações vão chegar até mim. Eu tenho de estar disposto a receber essas informações. E então eu acho que depende um pouco assim desse tipo de consciência, sabe? A gente não simplesmente abrir a cabeça para esse turbilhão de imagens entrar de qualquer forma, né? Mas a gente tem que saber também o que está buscando na internet, né? Tem que ter um pouco mais de clareza de propósitos, né? Tem aquela ideia de que se você não sabe para onde você vai, né? Qualquer lugar tá bom, né? Então você até o Cortella falava assim, né? Fala de vez em quando ainda. Tem gente que navega na internet, tem gente que naufraga na internet. E que vai mesmo. uma coisa vai Adorei. levando a outra. É isso aí. Né? Quando você vê, você já está ali num lugar que não tinha É nada muito a ver. fácil naufragar, é muito fácil, porque nem todos nós tivemos uma educação para as imagens. Essa questão do filtro, ela passa por uma alfabetização na comunicação. E nem todos nós tivemos essa oportunidade. Nós somos da geração que fizemos cursinho do Senac de informática básica, né? Então, assim, imagine os nossos filhos, a geração depois de nós, né, que já nasce com o dedinho assim, o dedinho do touchscreen, né? É como se tivesse dado uma coisa construída, é como se tivesse dado. Então, assim, essa educação para as imagens, ela faz falta. E eu percebo isso, por exemplo, nas aulas remotas que meu filho continua tendo. Desde março ele está tendo aulas remotas. Ele está no 7º ano. E, assim, não existe ainda essa preocupação, essa educação para as imagens, né? Então, o tempo da aula dele é como se fosse o tempo da aula presencial. É massacrante tudo aquilo, sabe? E é muito difícil pensar nessa adaptação, encarando que para essa adaptação, a gente precisa pensar na implicação da nossa relação com as imagens, numa alfabetização para as imagens, né? Já que a gente é alfabetizado para as palavras, né? Palavras também são imagens muito específicas, são códigos, né? Mas e as outras imagens? Porque assim a gente consegue lidar melhor com a violência, assim a gente consegue questionar melhor a violência, a gente consegue evitar a violência, né? Não pensando naquela violência que a gente está vendo hoje aí, uma notícia horrorosa, né? De violência num dia que representa o Dia da Paciência Negra, né? Eu adoro minhas amigas negras falando Dia da Paciência Negra, porque é bem isso mesmo, né? Ninguém aguenta mais essas pessoas tão importantes, né, na matriz cultural brasileira passarem por isso e a gente vendo essas imagens, né? Então, assim, quem compartilha essas imagens, né? Para quê? A que serviço estamos quando a gente compartilha essas coisas também? Então, enfim, essa educação para as imagens evitaria muito a gente, por exemplo, gastar dinheiro com coisas que parecem muito sedutoras pela publicidade e não fazem a gente ficar mais bonito, não fazem a gente ter mais crushes, não fazem a gente ser mais popular, né? Então, seria ótimo que a gente tivesse uma educação para as imagens. Já que você mencionou, né, esse caso ocorreu ontem, né, esse crime aí escabroso. Eu li algumas matérias a respeito, eu tenho buscado me informar, mas eu até agora não tive coragem de ver as imagens. Não, eu não vi, nem eu vejo. acho que em algum momento vai ser importante assim, eu ver as imagens, sabe? A gente precisa também encarar um pouco as imagens do mundo, né? A gente precisa ver o que ocorre. A gente não adianta apenas tampar o nariz e andar de olhos fechados aí falando, o mundo cheira muito mal, por isso não vou cheirar mais nada. Mas é isso, aquela questão, assim, eu sei que eu tenho que estar mais recomposto, assim, para me deparar com essas imagens, ver alguém sendo assassinado, né? Isso para mim pesa muito. No entanto, é algo que a gente precisa dessas imagens para pensar a vida no nosso país, a vida
como a vida está sendo tratada, uma vida e como existem valores diferentes para vidas diferentes no nosso país. Veja, eu poderia estar falando o mundo inteiro, mas eu estou me comprometendo a falar Uhum. apenas do nosso país. Só um pouquinho, Claudinho. O Carlos, que está aqui acompanhando a gente, ele está perguntando imagem de quê? É a imagem, Carlos, do assassinato de um homem negro, João Alberto Silveira Freitas, um homem negro que foi assassinado num Carrefour, por um segurança do Carrefour lá de Porto Alegre. E isso veio à tona hoje, foi algo muito compartilhado, muito discutido hoje, né? Enfim, muito comentado, tá? Peguei para falar da violência das imagens e do quanto uma educação para as imagens melhoraria a nossa relação com essas coisas, né? Também. Mas continua aí, Claudinho. Não, é isso. Então, essas imagens, elas devem despertar esses debates assim, críticos nossos, da sociedade. A gente tem que se levantar contra isso, de fato, e declarar o absurdo da negligência em relação às vidas das pessoas, à vida das pessoas negras. Isso é algo que é muito latente no nosso país, mas ao mesmo tempo muito a reflexão em torno disso é muito dissuadida. Eu sei que é um assunto complexo, mas tem muita gente realmente que tenta neutralizar a discussão, dizer que o problema não existe, que é uma questão apenas de violência, e qualquer um pode ser violento, acontece do negro que está sendo violento, e eu acho que a gente tem que estar preparado para entrar nesse debate e lançar uma perspectiva histórica, mostrar que esses eventos não ocorrem aleatoriamente. Tem toda uma história de violência racial em torno dessas estatísticas. Então, é isso. Eu sei que não é assim, não é bem o propósito, né, da reflexão entrar nessa questão que é mais pesada, mas eu acho que passa por aí também. Também, porque é violento o fluxo de imagens é violento, né? Então é inevitável, se uma imagem surge para a gente num dia e que varre a internet, né, que monopoliza a agenda, né, do que é visto, inevitavelmente a gente vai passar por elas, né? E uma outra coisa importante é que no fluxo de imagens, de informações das redes sociais, muitas vezes as pessoas se deparam com essas imagens, com essas informações, mas em seguida já tem uma propaganda, Fragmentos. Uma coisa de entretenimento, um jogo, e mais uma vez isso tem de ser refletido, porque toda essa coisa nos distrai, né? A nossa atenção ela é facilmente deslocada. Então, eu acho que essa coisa dos propósitos, aquilo que você quer ler, é muito importante. Aquilo que você está preocupado naquele momento. E quando você foca no seu propósito, você pode descartar coisas que não estão no seu propósito. Né? E aí eu acho que a discussão, eu acho uma discussão importante de se travar, é justamente essa coisa da autoridade da leitura. Acho que o fluxo de informações ele não vai parar. Não. Muito pelo contrário, talvez ele acelere ainda mais. Né? Talvez nós tenhamos, daqui a alguns anos, outros dispositivos ainda cada vez gerando cada vez mais imersão nossa no ambiente virtual. E então, na verdade, essa discussão que eu acho valorosa, ela segura num fio de esperança, que é o de que nós não estamos condenados a nos tornar objetos. Nós ainda podemos ser os autores das os nossas questionadores, vidas. sujeitos, né? Nós
não podemos abdicar dessa perspectiva nossa de falar, eu penso, eu tenho o crivo do meu entendimento para julgar aquilo que está sendo apresentado, né? Então, eu acho esse um princípio muito importante, um princípio presente, inclusive na filosofia moderna também, e que amadureceu também com o tempo, né? Porque eu não penso nada sozinho também, né? Nós pensamos juntos. Eu não sou um leitor supremo da realidade. Então é isso. Então, por isso que eu falo, nós temos de conversar, nós temos de levantar essas discussões. Nós temos de pensar juntos os filtros dessas imagens, né? Aqueles que são cabíveis para nós também. Até porque esse fluxo de fragmentos, né, esse fluxo fragmentado, ele não é uma coisa que surge com as redes sociais, né? Ele surge com a era moderna. Já que você falou de filosofia moderna aí, né? Existe ali no final do século XIX, início do século XX, toda uma movimentação, a urbanização como a gente conhece hoje, os primeiros parques de diversões, os primeiros shopping centers, o cinema, que entra também nessa esfera da velocidade, das atrações, né? E esse sujeito que vive essa época alucinante é um sujeito distraído. É um sujeito que, a princípio, ele não sabe lidar com a velocidade, ele nunca viu algo como um bonde elétrico. E é muito engraçado que nessa época, né, assim, de alguns livros sobre cinema que eu estudei para dar aula de cinema, eu vi umas histórias fascinantes, assim, tipo, de muitos acidentes com bonde elétrico, porque as pessoas não tinham muito essa noção de velocidade, aceleração, né? E hoje, como é uma coisa tão naturalizada, inclusive quem ousa retardar esse fluxo da velocidade da própria vida, porque a imagem, se deixar, ela carrega a gente no fluxo dela, e o fluxo é violento, né? Mas quem ousa, já tem uma indústria específica para isso, a indústria do bem-estar, a indústria dos coaches, você tem todo um arcabouço de coisas aí pronto para te oferecer várias fórmulas para poder lidar com essa velocidade também, né? Então, assim, isso é uma coisa de século, né? É muito antiga nesse sentido, né? Então, para a gente pensar que já desde essa época, final do século XIX, início do XX, o sujeito é um sujeito distraído, é um sujeito que lida com a velocidade, mas também tem suas angústias a partir dessa relação com a velocidade das coisas, né? E é muito tentador a gente se deixar levar por essas velocidades, né? Isso nos envolve, né? É um evento em macro, é maior do que nós, assim, é uma estrutura social. Então, nós somos envolvidos por essas estruturas, e é muito difícil você realmente pensar para além disso, né? Haja introspecção, haja comparação com perspectivas históricas, né? O olhar histórico, ele é sempre muito importante, né? Ele coloca muitas coisas em perspectiva, né? Ele ajuda a compreender a trajetória humana, e muitas vezes a gente está pensando na nossa época, as coisas que estão ocorrendo na nossa época, e se a gente fizer uma leitura estritamente fechada na nossa época, muitas vezes a gente pode maximizar eventos que, na verdade, podem estar numa linha regular ao longo da história, né? Às vezes a gente acha que certas coisas são hoje o fim do mundo e não são, ocorreram, às vezes até de uma maneira muito mais extrema em outros momentos da história também. Agora... E deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa, termina aí. Pode falar. Eu queria te perguntar, porque a gente está falando de filtro, né? Como é que você faz para filtrar as imagens na sua vida? Porque eu sei que a gente conversa muito, eu sei que tem imagens que te aborrecem, tem consequências da sua leitura de imagens que te aborrecem. Como é que você faz para filtrar isso? Sendo propositiva já, né? Assim. A primeira é que eu não sou o filtro perfeito, né? Em nada, né? Nem o leitor perfeito. Ninguém é. Então,
É claro que eu vejo coisas que me aborrecem, mas assim, eu tomei uma decisão de uns tempos para cá, assim. Não foi uma decisão simples, sabe? Muita coisa me levou a isso. Mas é de que às vezes a gente pensa muito nas questões em macro, as questões do mundo, as questões da cultura, da economia global. E a gente queria poder dar respostas à altura para isso. A gente queria poder dar grandes respostas para o ódio que escorre pela internet, pelo mundo afora. E a verdade é que não dá para fazer isso. É duro, mas você nunca vai ganhar uma conversa, uma disputa no Facebook, em qualquer lugar. Porque o lugar não está sendo utilizado para esclarecimento. Ele está sendo utilizado para uma promoção individual. Né? E cada um quer promover a si mesmo, de alguma maneira. Então, assim, a minha maneira de encarar isso tudo foi, na verdade, muito simplória. Assim. Eu decidi ser mais prático na minha vida, centrar um pouco mais as minhas preocupações na minha vida individual. Né? Pegar o Cláudio e lidar com as questões dele, não lidar com as questões... Claro, eu lido ainda com as questões que estão em voga, as questões ideológicas, mas eu sei que quando isso me enche o saco, eu tenho uma vida pessoal para retornar para ela, onde eu tenho os meus amigos, onde a gente pode se abraçar, para além das disputas, para além das diferenças. Eu tenho meu violão, meu grande amigo violão, e eu tenho uma casa para cuidar, tenho os meus cachorrinhos. E então a minha maneira de tentar filtrar essas imagens é pulando para fora delas, me voltando para as imagens do meu mundo pessoal, que muitas vezes as pessoas não veem, né? O que menos as pessoas veem é isso, né? Quem nós somos para além das fotinhas, para além desses vídeos, para além das lives, né? Então, muitas vezes as pessoas nem se importam tanto com isso, né? Muitas vezes você imagina quem trabalha com o corpo, com aparência, né? É cheio de seguidores, né? Às vezes tem aquela moça linda lá com o corpo majestoso e tal, cheio de seguidores. Deixa aparecer uma celulite ali, para ver que ela vai perder muitos seguidores. As pessoas vão falar que ela tá feia, que tá isso e tá aquilo. E às vezes essa modelo achava que era muito admirada, que era uma pessoa querida, que tinha fãs que amavam o trabalho dela. Mas de fato é isso, eles amam o trabalho, não amam a pessoa, amam a imagem, não amam a vida da pessoa. Né? Quem te ama te acompanha na sua trajetória, dia a dia, né? Quando você acorda ali com a tua imagem de vida ali, você com a cara amassada, você tem que escovar os dentes saindo e tal, e furou o pneu do carro, tem que ir ali no borracheiro. Essas coisas, assim, as pessoas têm certa aversão, né? Eles querem ver o lado belo da vida, o lado ali, o lado sem problemas da vida. E A superfície, né? Porque tem isso também, da imagem ser uma superfície, né? Podemos dizer que por muito tempo a gente conviveu com uma imagem bidimensional, né? Mas mesmo considerando a imagem 3D, né, que tem a profundidade e tal, a questão da materialidade, né, da vida mesmo, da vida física, ela traz para a gente muitos desafios. É muito interessante que muitas vezes a objetificação de si em relação às imagens, isso da gente não conseguir filtrar, da gente naufragar nas imagens, tem a ver também com quanto a gente acha insuportável lidar com a própria vida, lidar consigo mesmo, lidar com os desafios da vida mesmo, sabe? Então é mais fácil a gente estar aqui navegando, fazendo uma live, naufragando, né? Mais fácil naufragar do que lidar com a própria vida. Porque muitos de nós nos achamos insuportáveis. Então a gente vai sempre para fora
para fora, barra para a superfície do outro. Então, é muito mais fácil admirar a imagem bonita da modelo do que acolher uma mulher em situação de violência. É mais agradável, é mais leve, né? Então é muito interessante pensar nessas dimensões também. É uma fantasia, né? Nesse sentido, a imagem ela é uma fantasia. Ela É algo construído, é isso, uma composição, né? É uma composição, é uma idealização da vida, né? Quisera a vida fosse sempre assim. E aí é que é interessante ver. Eu acho que isso remonta para os nossos tempos a alegoria da caverna do Platão. Nossa, total. É incrível como é atual, né? É, É porque sensacional isso. na alegoria da caverna do Platão, claro que existem N interpretações, enfim, vou dar só os meus 2 centavinhos aqui. Mas os escravos ali, presos na caverna, a realidade deles eram as imagens projetadas no fundo da caverna. Aquilo era a realidade. Eles tomavam por realidade algo que, na verdade, era apenas uma projeção imperfeita, distorcida, de algo que eles nunca viram. Então, a analogia que eu faço é que talvez essas imagens que nós vemos na internet, essas imagens belíssimas, sejam uma projeção distorcida da vida. Né? A beleza incólume, né? Os photoshops da vida, a vida feliz de quem acorda feliz, tem o dia, tarde, a noite feliz. Que é tudo que não existe. Isso. Né? E a gente se agarra a essas imagens de tal maneira para evitar a vida, né? É muito louco isso. Isso. Então, e altamente sedutor, né? Você pressupor que você também tem o poder, né? Eu falo agora de quem produz as imagens. Você ter o poder de dar forma à vida, entre aspas, que o simulacro da vida. É você poder encapsular a vida numa imagem. E acho que, de certa forma, esse desejo ele está presente em cada um de nós também. Eu pressuponho, espero não estar errado, mas está presente esse desejo nosso de passar sempre a nossa melhor imagem. Sempre no nosso Sim, melhor gesto. tem muito isso também, né? A gente, como sendo professores, como estando na vida acadêmica, por exemplo, né? Isso é muito exigido de nós, né? De forma muitas vezes diferente, diversa, mas isso é muito exigido de nós e a gente precisa responder a isso inevitavelmente, né? Mas até que ponto também aquela imagem corresponde à minha essência, enfim, né? Tem toda essa questão também. Mas eu queria falar antes que acabe, né? Essa live, senão não vai acabar nunca, né, amigos? Estamos aqui na metade. Isso. Estamos aqui. Eu queria também falar, né? Porque a gente falou das imagens violentas, a profusão de imagens digitais, né? Essa dificuldade nesse fluxo e tal. Mas tem as imagens quentinhas, né? As imagens da memória, tem as imagens que a gente resgata lá do fundo do baú do primeiro álbum de quando você se cadastrou no Facebook, dos álbuns do Orkut, dos álbuns de família. Tem umas imagens tão quentinhas, né? E aí, esses tempos atrás, eu resgatei uma imagem nossa, do nosso primeiro ano na faculdade, né? Na UFG, que você entrou na filosofia, eu entrei no jornalismo em 2001, né? E aí eu achei essa imagem e eu fiquei assim, gente do céu, como é lindo isso. 20 anos atrás, não, 19 anos atrás. É muito tempo, e aquela imagem é uma forma de viajar no tempo, de lembrar de coisas importantes para nós, lembrar daquela época em que o boleto muitas vezes nem era uma preocupação, né? Tem tantas coisas que hoje são preocupações e naquela época não era. A nossa preocupação era estudar. Olha que privilegiados nós éramos, né? E isso traz um alento também, né? Traz um calorzinho, também fala de nós, né? Essa memória fala muito de nós, de quem nós éramos, quem nós nos tornamos. Então a gente podia falar um pouco dessas imagens quentinhas, né? Sim, essas imagens, acho que esse termo que você colocou é perfeito, né? Quentinho, porque
realmente foi algo que acalentou o meu coração quando eu vi essa imagem, assim. Me lembrou de tanta coisa boa, tantas risadas, né, que a gente tava e a gente conversava muito, sempre conversou muito sobre todo tipo de coisa, né? Sempre foi um prazer a gente trocar ideias e tal. E é realmente uma imagem que representa muito, assim, né? Essas imagens, elas formam uma biografia, né? Minha, sua, nossa. E elas são importantes, né? Elas são, são selos, né? São Elas representam algo da vida. indexadores, assim, olha, isso aqui aconteceu, É, aqui vai construindo justo, uma linha, uma exatamente. narrativa, né? E por vezes é importante se deparar com essas imagens, assim, para a gente também retomar um pouco a narrativa da nossa vida, né? Falar, olha quanta coisa boa aconteceu também, olha que construção linda, né? Que foi feita, que foi mantida, que foi cultivada, cresceu, amadureceu, né? Nós não somos mais aquelas pessoas, já passamos por algumas coisinhas aqui e acolá. Pequenas coisas, coisas básicas, né? Poucas coisas que acontecem em 19, 20 anos. Isso. E estamos aqui hoje, né? Mais uma vez, para mim, esse tipo de coisa aqui é celebrar a vida, né? Então, eu falo que É. hoje a gente está aqui mais uma vez celebrando a vida. Essas imagens servem para celebrar a vida, gente. Olha que coisa boa. Isso. E então isso é com certeza uma das coisas que eu mais me orgulho na vida, de ter esse tipo de construção. E é o que me alegra, é o que me motiva a seguir em frente, é saber que boas sementes plantadas em terra fértil hão de crescer, florescer, dar frutos também. Tem E sempre um movimento que eu acho bonito, que é aquele movimento que também tem a ver com essa materialidade, né? Somos ainda dessa geração, da materialidade das fotografias, né? E a gente tem que comprar o rolo de fotográfico, o filme, né? Era toda uma história. E aí, essa coisa de pegar o álbum, de você ir na casa de alguém, fazer uma visita, essa pessoa te mostrar um álbum de fotografias que tem um cheiro, que tem uma textura, e você passando aquelas páginas grossas, né? De ir na casa da vovó, de ter o eu seu gosto próprio disso. álbum. Nossa, eu amo isso. Amo, amo, amo. Amo filmes que trabalham com isso, né? Enfim, todo tipo de coisa que acontece com essas fotografias impressas, né? Algo que me interessa muito também. Agora, porque assim, esses álbuns, essa lida com as imagens, ela diz também de um movimento nosso em direção a elas, né? Então a gente vai lá, a gente pega o álbum, a gente vai ver, vai comentar, vai discutir, vai viajar ali. Agora, pensando em imagens antigas que a gente posta, por exemplo, no Instagram da vida, o que acontece? Você é lembrado de que há 7 anos você postou aquela imagem. Você é convidado, assim, é muito tentador. Às vezes você abre uma imagem que você não queria lembrar, você não queria lembrar daquilo. Não é um movimento seu, é um movimento do algoritmo, é um movimento do, sabe, do grande irmão É um tanto que vai fazer indiscreto. você entrar em contato com coisas que você não gostaria de lembrar também. É um tanto indiscreto mesmo. É isso, a gente vai perdendo a autoria das coisas, sabe? Isso que me incomoda. Eu gosto tanto dessa coisa de compartilhar fotos apenas com os mais íntimos, que geralmente eu não compartilho fotos pessoais minhas na internet. É só decisão pessoal, né? Mas aí as pessoas devem pensar, poxa, mas o Cláudio não tira fotos? Não tiro, tiro sim. Sabe? E eu as tenho aqui comigo, sabe, para compartilhar com as pessoas quando eu estiver junto com elas, encontrando. Mas é algo pessoal, não estou falando que as pessoas deveriam fazer isso, é só uma maneira minha de me relacionar com a coisa, sabe? Talvez um dia, quem sabe, eu possa ter um álbum virtual dessas coisas fechado também, né? Mas
Eu acho talvez um pouco... Não é o tipo de relação que eu gostaria. Assim. Eu gosto de estar lado a lado com as pessoas comentando, olha, esse dia foi assim e tal. Agora, o lado meio desalentador dessa coisa, assim, dessas posturas idiosincráticas, é que a gente fica datado também, né? Fica... E aí muita gente, as novas gerações, as pessoas mais aí dadas às novidades, também elas estranham muitas vezes isso. Então você acaba sendo colocado ali como uma pessoa que está fora do quadro, tá meio antiquado, assim, tá? E eu já estou um tanto em paz com isso também, de ser tratado assim. Não estou fazendo questão também de agradar quem não me entende também, quem não faz questão de entender. Que beleza, né? Esse é um momento lindo da vida, gente. Ó, quem não chegou nesse momento, aguarde, porque quando você resolver mandar o foda-se, vai ser lindo. Aí sim, começa a vida de verdade. Isso aí é uma coisa boa, realmente. Uma coisa boa. Porque quando você faz isso, você assume que você tem uma posição, e que a posição é legítima, assim como outras são legítimas também. Você respeita as posições dos outros, mas exige que você também seja respeitado na sua posição. Isso para mim é muito importante. Eu que sou, inclusive, o tipo de pessoa que muitas vezes abri várias concessões. Sou um cara muito flexível, assim, eu acho que eu paguei caro por isso também. Então, essas coisas a gente vai aprendendo ali, capítulo após capítulo da vida e tal. E me sinto melhor assim, hoje estou mais feliz. Tem a ver com a gente mesmo entender quais são os nossos próprios limites, né? Até que a gente diga um não de boa, né? Demora um pouco. Muitas vezes a gente só diz sim para agradar o outro, e a gente está completamente se mutilando, se violentando. E isso é algo que a gente, só com alguma maturidade, com conhecimento de si próprio, que a gente consegue atravessar esse momento e dizer um belo não, um não assim. Teve uma vez que eu disse pro meu namorado assim, olha, é o seguinte, essa proposta que você estava me fazendo aí, várias camadas de não. Não por isso, não por aquilo. Aí ontem ele estava lembrando. Ontem ele estava lembrando. Eu ri tanto, né? Porque ele falava assim de uma forma brincalhona, mas parecia que ele não tinha, ele tinha lembrado disso, estava na memória dele, nessas várias camadas de não. E isso também, dizer não para uma pessoa que é próxima a você, dizer não para a pessoa que é íntima sua, né? Isso também, cara, dizer não é algo muito íntimo, né? É uma relação que você constrói em que seja, uma relação que você construi em que seja possível dizer não, é uma relação que é provável que possa valer a pena, né? Inclusive. Quando o seu não é encarado assim com respeito, né, com dignidade também, é algo que gera até mais admiração, né? Poxa aí, bacana, né? Não foi difícil dizer não, né? E nem depois de dizer não precisa, né? Não precisa ser difícil dizer, nem precisa ser difícil aceitar, porque o não é do outro, né? Então, é interessante pensar como isso também tem a ver com essas imagens, né? A imagem que a gente tem da gente, né? Do quanto a gente precisa agradar o outro, a imagem que o outro faz da gente. E essas imagens em relação também, né? Eu estava pensando assim, né? Refletindo sobre o tema desde ontem também. E aí tem uma propriedade, assim, que eu até estudei isso no meu mestrado. E aí tem uma propriedade que parece elementar, assim, que eu acho que contribui para a gente esclarecer um pouco assim, essa distinção entre imagem e vida. Vamos lá. Bom, pelo menos é uma percepção minha, né? A ideia de que uma imagem, ela tem características mais precisas, ela tem dimensões, ela tem altura, largura, contornos, ela tem contornos, ela tem bordas. Né? E a vida não.
A vida não tem bordas, né? Não tem Ou contorno. pelo menos a gente não sabe qual será a borda, né? Eu A acho gente que, né, nasce. é difícil, né, alguém que diga que sabe qual é a borda da vida, né, muito, a menos que ela tenha uma argumentação magistral, ela consiga convencer Só a todos, mãe de né? Ná. É, Só os futurólogos sabem só quais são as bordas da vida. os iluminados, né? Talvez os Não é? iluminados. Então é isso. E aí, eu estava pensando também essa coisa de que como é importante assim, como é incrível que a vida não seja definível. Claro que eu não estou falando aqui de biologia, né? Você tem vários sentidos da palavra vida, né? Você tem sentido orgânico, né? Mas o que eu estou falando aqui é vida enquanto experiência de vida. Sim, como uma questão fenomenológica, como uma Isso. questão narrativa, Eu né? estava tentando fugir dos palavrões, mas Foda. Você é foda-se. filósofo e eu sou professora de comunicação. Não tem como não. E aí, Para falar da experiência, né? isso. Então, nós somos seres singulares também. Nós, ainda que nós usemos uma linguagem que é pública e que permite que a gente Se relacione. construa pontes, né, de significado, Uhum. mas cada um tem uma forma particular de tratar essas pontes também, de encaminhar o desenvolvimento das expressões e também de exercer sua criatividade no ato de representar a vida. Então, isso torna, ao meu ver, indefinível a vida. Eu acho que a gente poderia, inclusive, pensando, desculpa, só fazendo um parênteses, eu acho que a gente, inclusive, podia tentar, uma vez que a gente busca, ao longo da vida, sem bordas conhecidas, que a gente vai tentando se conhecer, a gente podia tentar confiar um pouco mais nas próprias imagens, né? Ter os nossos próprios filtros, ter as nossas próprias composições, né? E, sei lá, usar menos filtro de Instagram no sentido metafórico mesmo da coisa, sabe? A gente confiar nas próprias imagens, confiar no que a gente consegue aprender da vida, porque afinal de contas é tudo isso que a gente tem, é tudo que a gente tem. É a nossa forma de aprender, a nossa forma de viver a vida é criando imagens, sendo a gente com o nosso corpo, com os nossos limites e, enfim, né? E as nossas potências. Agora sou Georgia cartesiana. Mas é isso, eu concordo. A gente vai de Nietzsche a Descartes, assim. Isso. Em 30 minutos, gente. Eu acho que é muito importante isso. Assim, acho que tem um momento que a gente tem que assumir uma autoridade diante da vida. Essa palavra autoridade, talvez ela possa ser um pouco confusa, porque eu não estou usando ela no sentido bem ordinário, né? Então, vou usar uma palavra um pouco mais direta, assim. Uma autoria. Assumir uma autoria da vida. Falar, tudo bem. Pensando a autoria também um pouco fora dessa questão capitalista, né? Assim, completamente de fora. propriedade, Autoria, de coisa. No sentido que você vai escrever um livro. Nesse sentido, você é o autor do livro. No sentido que você produz. Isso. E aí você produz não só as tuas próprias representações da vida, mas você produz a leitura das representações do outro também. Assumir que quando o outro te representa algo, ele te traz uma mensagem e você pode compreender essa mensagem. E você pode compreender o que ele disse, mas você pode fazer também um juízo sobre o que ele disse. E o seu juízo aqui é decisivo. Isso tem uma importância crucial na sua vida. Que você possa receber as imagens do outro, mas que você possa contrapor a tua experiência de vida
o seu conhecimento direto das suas vivências, aquela imagem que te é posta. E desafiar a imagem a te dizer algo que seja também correspondente à sua vida. Para que a imagem também não seja apenas uma construção fantasiosa. Se a imagem pretende ser algo descritivo do mundo da vida, então ela tem de poder revelar, mediante o processo de interpretação, esse potencial de conexão com a vida. Não sei se eu Olha fui só que muito abstrato loucura. agora. Não, agora você vai ver o quanto eu estou viajando no que você está falando. Eu lembro que no Orkut, para quem está entrando aí, que é mais novinho, meus alunos queridos, e o povo velho aqui vai lembrar. Vocês lembram do Orkut, que tinha uma comunidade? Orkut é antes do Facebook, né? Uma rede social antes do Facebook. Todo mundo aqui teve Orkut, eu acho, os mais velhinhos. E aí tinha uma comunidade chamada Orkut de Gente Morta. Gente, eu achava tão mórbida essa comunidade, mas eu não conseguia não ver essa comunidade. Era assim, pessoas que tinham perfis no Orkut e que acontecia de elas morrerem. E aí sempre um post era assim, gente, fulano de tal morreu. Aí, assim, a pessoa ia lá, colocava o link do perfil do fulano que morreu, e aí as pessoas que nem conheciam iam lá no perfil do falecido, da falecida. Ai, meus pêsames e tal, eu sinto muito. E era uma experiência coletiva de dor e ao mesmo tempo de uma coisa sensacionalista. Tipo assim, ainda bem que não sou eu, barra meus sentimentos, sabe? Uma coisa tão esquisita que eu ficava vendo esse fenômeno e até hoje eu fico, né? Assim, tipo, às vezes eu faço uns limpas nas minhas redes sociais, né? E aí, às vezes, esses dias eu me deparei com a imagem de um ex-aluno que morreu brutalmente ano passado. Aquilo me fez tão mal, sabe? E aí, sabe, esse tipo de experiência que. Muito Black Mirror, isso, gente. Muito Black Mirror, como é que lida com isso? Sabe? Que eu acho que é um fenômeno muito do nosso tempo. Isso de lidar com a morte através das imagens também, né? Que a gente está aqui falando da vida e é impossível não falar da morte, né? E também a forma de como a morte faz com que as imagens tenham um valor. E aí pode ser um valor comercial mesmo, né? Um disco de um artista que morre. David Bowie vendeu muito, Queen vendeu muito mais, sabe assim, essas coisas que acontecem na indústria fonográfica, mas assim, a imagem passa a ter um valor que pode ser também íntimo, sentimental, né? Tem toda uma situação que a morte traz para a imagem, que eu acho que também gera muita reflexão. E eu lembro de um livro que eu ganhei de presente há muitos anos atrás, A Câmara Clara, do Roland Barthes, que tem uma fotografia, e aí aqueles olhos daquela pessoa que morreu, que estão lá na fotografia, estão muito vivos, existe uma presença muito viva daquela pessoa na fotografia, aquela pessoa não existe mais, mas a fotografia está ali materializada, impressa, aquela imagem está impressa, sabe? Então, assim, tem uma série de camadas muito interessantes da gente poder tratar, que também dizem a respeito da vida, né? E da relação com as imagens. O assunto da morte, ele merece uma live à parte. Mas... Temos 5 minutos para ainda falar de vida. Bom, mas só para dar um respaldo assim, à tua fala, eu acho que a imagem é uma maneira de tentar também cristalizar a vida, de tentar aprisionar a vida num instante. E acho que a morte, ela é o abandono das imagens. Também. Acho que quando alguém tira uma foto, né, de alguém que morreu, não está tirando mais a foto da pessoa, está tirando a foto de um corpo. Mas a pessoa não é mais captada pela imagem. O que é captado pela imagem é o corpo. A pessoa é a sua história, né? É a sua vida. São as sementes que ela plantou, as lutas que ela travou.
É muito interessante isso aí que você está falando do abandono, da morte ser o abandono das imagens, porque também tem uma questão que interfere nisso, que é a gente só está vivo se a gente é visto, sabe? Também tem muito essa Isso é situação. uma das crenças, né, do mundo É contemporâneo. uma das crenças do mundo contemporâneo. E isso gera uma série de distorções, isso gera também uma série de movimentos super importantes, movimentos das mulheres, dos pretos e pretas, dos indígenas, das indígenas, em busca de serem vistos, e mais do que isso, em busca de produzirem as próprias imagens, produzirem a própria história, sabe? Então é muito lindo isso acontecer, e também isso é fruto também de uma relação propositiva que dentro da vida se tem com as imagens. Eu adorei a tua fala. Acho que você fez uma ótima consideração, assim, para selar essa conversa nossa. Pelo menos aqui no momento, a gente pode continuar prosseguindo, né, depois. Eu gostaria de compartilhar com vocês um poema Ai, que que eu lindo, vamos lá. escrevi ontem. Eu acho que tem Que relação com essa gracinha. conversa. Então, ótimo, a gente fecha com um poema, então, maravilhoso. Então, vamos lá. Além das alcovas, andando a esmo, a cidade me transpassa, cores se misturam, todos confluem em algo sem forma. Além das redes e grilhões, estatísticas enquadram ilusões, enquanto dança a vida em seu próprio ritmo, esquina após esquina, nos becos, nas latas de lixo, nas montanhas, nas quebradas, nas ruas sem saída. A vida brusca transborda, corrói os limites, rasga as mordaças e tece a história, zombando da cara do tempo. Uau! Zombando da cara do tempo. Nossa, e o tempo que tem tudo a ver com isso também é aí uma pauta para outras lives. Que lindo, amigo. Muito obrigada. Que maravilhoso. Tá aí, assim, um pontinho, tipo assim, uma horinha falando sobre isso, porque é um assunto inesgotável, cada vez mais complexo. E que bom que a gente tá aí disponível para pensar isso juntos. Em condições Fico muito favoráveis, feliz. certamente iria até meia-noite essa conversa. Sem a menor dúvida. Mas aí, aqui em casa, na sua casa, com um vinho, um violão, né? E qualquer coisa a gente faz um filme disso depois. É isso, é o filme da vida. Ai, obrigada, amigo. Um beijo enorme. Prazer Bom estar final com de vocês semana. aqui. Um prazer. Obrigado. Quem passou por todos aqui, que estiveram aqui, aos obrigada. sobreviventes também. Aos sobreviventes, Naira, maravilhosa, vou te Naira, visitar. não te conheço, mas Beijo. já te admiro muito por estar aqui com a gente. Nossa, gente, a Naira ficou. Naira ficou do início ao fim, lindona. Obrigada, saudades. Obrigado. Beijo a todo mundo que passou por aqui, beijo para todo mundo que vai assistir depois. Beijo a todos. Beijo, Claudinho. Até a próxima. Até mais. Até